Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversas na Adega. Para quem gosta do nosso canal, pedimos que subscreva o canal, que deixe um like ou que deixe alguns comentários. Como eu disse, vai haver algumas sessões depois que vamos fazer, que eu vou deixar antecipadamente que é o convidado no meu Facebook e podem-me fazer as perguntas através de mensagem privada. Mas isso é lá mais para a frente. A minha convidada de hoje chama-se Susana Rodrigues, já cá teve a mãe dela. O irmão dela era conhecidíssimo, é uma pessoa que ficou querida entre nós todos. E hoje acabei por trazer a Susana, porque a Susana também tem uma grande história de vida para contar. Olá Susana, obrigado por teres vindo. Olá Arthur, obrigada pelo convite. Nada. Entretanto a Susana é assim, nasceste em Arruda, como eu costumo dizer, ela vai dizer, não, nasci em Lisboa. Nasci acho que no Hospital de Vila Franca de Xira, mas digo sempre que sou nascida e criada em Admorão. Exatamente, tu vieste para Admorão, onde moraste ainda durante uns anos. Sim. Andaste na Escola Primária de Santiago. Não, Não, verdade andei na pronto. Escola Primária da Ruda dos Vinhos. Pois, porque os teus pais já trabalhavam cá. Os meus pais já trabalhavam cá, os meus avós moravam no bairro, que era Sim. mesmo junto à escola primária, e nós fizemos a nossa infância toda ali Aqui. na zona do bairro, escola primária. E depois ias todos os dias para Admorão. Ia todos os dias para Admorão. Entretanto, estrenaste irando Lisboa a seguir, certo? Exatamente, sim. Como é que foi a tua... Sentes tu de uma terra como a Admorão, que é um bocado... Não é de ter nada contra a Admorão, pelo contrário, até gosto muito da Admorão, mas era uma terra bastante mais pequena que a Ruda. Não sentiste muita diferença quando vieste ou vieste tão cedo que nem deu para sentir a diferença? Antes de andares na escola primária, tinhas ficado em Admorão com os teus avós ou vinhas já para aqui, para a creche? Não, eu vinha sempre para aqui para a Ruda. Sim. Para os meus avós maternos. Eu, na verdade, eu não sentia muita diferença. Existia, de facto, aquilo que era a nossa vida e a nossa dinâmica em Admorão, uma terrinha Sim. pequenina, sempre o mesmo grupinho de amigos, não é? E os nossos amigos eram filhos dos amigos dos nossos pais. E depois em Arruda, o outro lado também, porque a minha mãe é da Ruda dos Vinhos, não é? E o nosso grupinho de amigos, que eram também filhos dos amigos dos nossos pais. Portanto, comparando um bocadinho, a vida em Admorão era muito semelhante à vida em Arruda naquela altura, porque eram ambos meios muito pequeninos. Pois, estrenaste irando Lisboa. Sim, E o estrenaste irando Lisboa foi até o 12º ano. até o 12º ano. E depois? E depois, então, se calhar temos que rebobinar aqui um bocadinho a Estrenaste irando cassete, Lisboa, não é? conheces o teu namorado, certo? Sim. E aí, vocês... Nós- Tu ficaste grávida muito cedo também, não foi? Mais ou menos. Que idade é que tu tinhas? Eu tinha 22 anos. Então também já não eras engravidei. assim. Não, pronto. Mas, Sim, conheci o meu namorado, um grande amor, uma grande paixão, aquelas coisas normais O da Cajó, O Cajó. como toda a gente conhecia. Sim. Nós tínhamos aquelas coisas normais de adolescentes, namorávamos, depois acabávamos, depois namorávamos, depois acabávamos. E andámos assim durante bastante tempo. E depois reaproximámos de facto quando o meu pai morreu. Sim. Acho que o Cajó foi a primeira pessoa a chegar perto de mim assim que Sim, já soube. falámos com a tua mãe, isso foi uma grande soube- perda para vocês e marcou-vos muito. Claro que sim, Acho eu tinha 20 anos nessa Sim, mas altura. eu acho que o teu irmão foi o que sentiu mais a marca. Não quer dizer que vocês tivessem sentido de maneira diferente, mas se calhar aquela rebeldia do Joel foi por nunca ter entendido também isso, não? Bom, nós em família muitas vezes discutimos isso. O Joel era muito novo, tinha 16 anos quando o meu pai morreu, a Raquel tinha 18, eu tinha 20. Claramente ele era muito novo e... Ele andou numa época da vida dele fez- que era um bocado rebelde, Sim, certo? o Joel sempre foi rebelde. Sim, Pronto. mas pronto. Mas sim, claramente a ele e tal como a nós marcou-nos profundamente. Nós éramos todos muito novos e Sim, o não nosso- foi e o doença, nosso- não foi nada, foi uma estupidez que aconteceu. É o que se chama. sim, tal Sim. como todas. O nosso pai, obviamente, era o nosso pilar Era um bocado, familiar. sim. Portanto, no momento em que a minha mãe ficou sozinha com 3 filhos, é evidente que isso abala a nossa estrutura. A bala por um lado, mas por outro lado e- faz-te crescer mais rapidamente, certo? Sentes tu a filha mais velha, tiveste que dar uma ajuda também, não? Não sei se posso dizer isso, porque isso depois de facto influenciou todas as decisões que eu tomei de seguida e o facto de na É altura... isso que faz com que o Cajá também se aproxime de ti? Exatamente. É isso que faz com que vocês comecem uma relação mais sólida? E que façamos iniciar uma família muito cedo, não é? Porque
quer queiramos, quer não, a minha estrutura familiar, de certa forma, Alterou-se a ideia de família que eu tinha destruiu-se e eu quis ir construir novamente essa ideia, e por isso é que fui mãe aos 22 anos. Portanto, 2 anos depois do meu pai morrer, eu estava a ter... E o que é que tu fazes depois de acabar o estrangeiro em Lisboa? Há muitas asneiras. Só? Não chegaste a ir para a faculdade? Cheguei a ir para a faculdade, sim. Qual era? O que é que O tu meu querias sonho, seguir? o meu que é que sonho tu querias- era entrar em arquitetura, mas fiz a asneira na candidatura e entrei em arquitetura paisagística Sim, e frequentei o primeiro ano, mas eu queria mesmo ser arquiteta. E então eu nesse ano fui estudar também desenho de arquitetura, comecei a trabalhar em alguns ateliês e a minha ideia era voltar a concorrer novamente para a arquitetura, mas depois o meu pai morreu e tudo mudou, Tudo e mudou, a minha sim. cabeça obviamente não ficou bem e a partir daí decidi abandonar a vida académica e trabalhar e depois foi a questão de... O Cajó morava na Marinha Grande na altura porque trabalhava lá. Sim. E eu deixei tudo. o Cajó fazia? O Cajó era engenheiro informático. Era isso. Sim, ele fazia... E tu largaste tudo aqui e foste para a Marinha Sim, Grande. Já, fui- tinhas, fui morar com ele. tinhas o teu filho ou ainda não tinhas? Ainda não tinha o meu só filho, o meu depois é filho que nasceu tiveste. lá. Sim. E morar na Marinha Grande não era bem a vossa praia, sendo vocês dois Morar na arrodenses Marinha que Grande é gostavam. super aborrecido. Acredito que sim. E que trabalho é que arranjaste na Marinha Grande? Eu fui trabalhar para um ateliê de arquitetura e durante muito tempo a minha ideia sempre foi retomar o curso. O curso de arquitetura. Pronto. E depois eu, entretanto, percebi que se calhar na verdade não era bem aquilo que eu queria. Agora, obviamente, passado 20 anos eu sei que eu não estava bem, não é? E, portanto, lá está, todas as decisões que eu tomei na altura eram de facto porque eu não estava bem, meu pai tinha morrido. Sim. E isso Além de teres abalou arranjado um pilar que e era o foi- Cajó, mas sim, abanou a sim. estrutura toda, não foi? Sim. E eu só percebi isso 20 anos depois, quando fui fazer terapia, quando o João morreu, porque já era Sim, demais. já começou a ser demais, E fui exatamente. fazer terapia, e aí é que eu percebi a sequência de todas as decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida. O teu filho durante nasce na todos esses Marinha anos. Grande ou vocês O meu voltam? filho, na verdade, nasce em Coimbra, na maternidade Bissaia Sim. Barreto, porque o obstetra que me seguia era diretor da obstetrícia no Hospital Bissaia Barreto, em Coimbra. Mas vocês estavam a morar Em Marinha Grande. na Marinha Grande. Sim. E depois, como é que é a vossa volta para a Ruda? Ou não chegam A a minha voltar volta para a Ruda acontece quando o Cajó morre. Pois, isso Portanto, também é daquelas sim. coisas que... Queres falar sobre isso? Sim, posso falar sobre isso. O Cajó morre... O Cajó morre, o Tiago tinha 3 anos, Sim. num acidente também parvo, estúpido, dramático, numa avalanche na neve. Vocês estavam? Nós estávamos, No- nós vocês fazíamos estavam onde? montanhismo, Sim. nós estávamos na Serra de Gredos, em Espanha, a fazer uma expedição de montanha e pronto, algo que nós já estávamos habituados, nós éramos montanheiros e fazíamos escalada, alpinismo, etc. E pronto, no percurso normal do que estávamos a fazer aconteceu uma avalanche, onde o Cajó e mais outros 2 colegas nossos foram embrulhados na avalanche e os 2 outros colegas, passados minutos, levantaram-se. Nós tivemos muitas horas à procura do Cajó e eu, tendo a experiência que tinha na matéria, sabia que ele tinha muito poucas probabilidades de sobreviver a tanto tempo debaixo da neve Sim. e depois foi de facto... E depois como é que é uma miúda com 22 ou 23 anos ficar com Eu um tinha filho? 25 na Tinhas altura, 25, o Tiago como é tinha que é? 3 anos. Sim, como é que é para uma miúda de 25 anos ficar com um filho de 3 anos? É ser pai e mãe? O Joel ajudou, não foi? O Joel O ajudou Joel, a imenso, tua a minha mãe, irmã, a tua a irmã. minha mãe, a Aldina também. Aí posso dizer que tive um grande apoio, porque eu claramente, uma vez mais, não estava bem. Ficaste completamente devastada aí, não é? Sim, Depois de já teres passado por uma experiência totalmente. assim traumática. É reorganizar toda a nossa vida. Nós morámos na Marinha Grande, tínhamos comprado casa na Marinha Grande. Tiveste que vender tudo e voltar para a rua, não é? Para Sim, estar perto da tive família. claro que sim, não ia ficar sozinha com um bebê na Marinha Grande, portanto foi reorganizar tudo e tentar devagarinho. Tenho consciência que tive muito tempo, como dizer, abananada, não é? Meio anestesiada. A Raquel conta muitas histórias de como era o Tiago pequenino a bater-lhe à porta e eu queria, sei lá, tomar um pequeno almoço porque eu estava... Porque eu quando voltei para a casa da minha mãe, onde a minha irmã também estava na altura. Sim. Mas nunca tiveste acompanhamento terapêutico? Na altura
essas coisas não eram muito faladas. Pois. Agora é que já é mais... quem teve acompanhamento de facto foi o Tiago, teve um acompanhamento com um pedopsiquiatra. Sim. E eu tentei, mas eu na altura tinha que ser forte. Sim. Não é? Ou tinhas que parecer forte. Não, eu tinha que ser, eu estava sozinha, tinha um filho para criar, portanto tinha era que ir à luta e foste? tentar. E fui. E começaste a trabalhar aqui em Arruda em quê? Eu comecei a trabalhar aqui em Arruda no ateliê do engenheiro Seixas. Sim. E tiveste lá muito tempo? Estive lá há algum tempo e depois o que é que aconteceu? Entretanto, eu e o Cajó tínhamos iniciado um projeto de uma empresa de desporto de aventura, estava a decorrer na altura em que ele morreu, e eu voltei, fui trabalhar para o engenheiro Seixas, mas depois, sei lá, pensei que queria honrar a memória do Cajó e então ia dar seguimento à empresa. E então iniciei a empresa e durante mais de 10 anos geri a empresa. Mas reiniciaste a empresa lá na Marinha Grande? Sim, ou aqui eu reiniciei a empresa na Marinha Grande porque o projeto tinha começado lá. Mas ias e vinhas, nunca voltaste mais a morar na Marinha Grande? Nunca mais voltei a morar na Marinha Grande. Aliás, a casa ficou tal e qual como nós a deixámos, com coisas no frigorífico e louça no lava-louça, e eu demorei muito tempo até regressar lá. Entretanto, o teu filho faz um grande homem, não é? Graças a Deus. Com a ajuda do teu irmão, com a ajuda de tudo, o teu irmão também com aquela parte... Ajuda e inspiração do Joel, eu acredito que sim, porque nós não temos tradição de música na família. Sim, mas o Joel era completamente fora da caixa, como eu costumo dizer, e já se falou muitas vezes aqui do Joel. Eles tinham uma dinâmica muito gira, muito engraçada, e puxavam um pelo outro, e tinham daquelas discussões de artistas incríveis. Sim, além que o Joel era um bocado paternal em relação ao teu filho. Certo? Sim, claro. O teu filho hoje em dia é um músico conceituado, podes dizer. É um músico conceituado. Não sei, eu acho que ele é um músico conceituado, claro que sim, mas é um miúdo, vai fazer 22 anos para a semana. Acho que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas tem feito um percurso espetacular. Estou muito, muito, muito orgulhosa dele. Porque... Não podes desvendar nada de alguma coisa que eu sei off record que se vai passar muito em breve, que o teu filho vai fazer? Ou já podes desvendar alguma coisa? Eu acho que sim, porque é público, então desvenda. não é? Estás a falar do auditório. Estou a falar do auditório. No dia 12 de agosto vai ser inaugurado o auditório. Sim, era isso que eu queria que tu contasses. Vai ter o nome do Joel. Sim. E o Tiago vai participar com um grupo de colegas e amigos músicos, vai apresentar a música, porque o Joel tinha com o Tiago, o Joel, óbvio, toda a gente sabe, fazia cinema. O Tiago tinha escrito uma música para um projeto do Joel. Tinha composto uma música para uma longa-metragem que o Joel estava a escrever. A pensar em fazer, sim. Estava escrito, o Tiago compôs mesmo a música. Depois do Joel partir, achou que deveria acabar e um dia deveria tocá-la. Exatamente. Vai ser dia 12 de agosto, no auditório, que vai ser o auditório ao ar livre, certo? Sim, no bairro João de Deus. No bairro João de Deus. Sim. Que era um dos sítios que o Joel até gostava. Sim. E o teu filho vai trazer um grupo de músicos que vai apresentar essa música que ele tinha escrito para a longa-metragem do tio. Sim. E como é que tu vês isso? Sentes-te orgulhosa disso? Super orgulhosa. Acho que... É que depois é assim, depois da partida do Cajó tu perdes o Joel também, mais um acidente estúpido que nós já contamos aqui. Sim. Quando cá teve a tua mãe e mais uma fase complicada da tua vida. Sim. E como é que tu passaste essa fase complicada, porque depois de dar um trambolhão e levantar, e dar o segundo, e levantar, qualquer dia a gente já não tem ossos para dar mais trambolhão nenhum. E tu já deste 3 e esperamos que fiques por aqui. A minha avó Florinda dizia uma coisa engraçada que eu me estou a lembrar agora, que é, Deus só nos dá aquilo que nós conseguimos aguentar. Sim, para quem tem fé é crente. Exato. Mas veio-me agora à cabeça essa frase da minha avó. Tiveste algum acompanhamento depois? Agora sim. Quando o Joel morreu, claramente eu tive consciência de que precisava de ter algum acompanhamento para gerir tudo isso, porque já é demais. Sim, e eu lembro-me de uma altura tua, e não sei se concordas comigo, houve uma altura que és uma pessoa mais fechada, mais triste, mais metida contigo mesmo. Claro. Não deixavas de ser simpática, mas não tens a alegria que eu vejo hoje em ti.
Eu acho que também eu ter tomado a decisão de voltar para a Ruda, para a minha casa, para as minhas origens, me ajudou nisso. Fui super bem recebida, super bem acolhida. Não tinhas outra forma de ser. Por não só os amigos da família, mas os meus próprios amigos que eu já não via há, sei lá, 16, Acho 18, que os amigos todos 18, do Joel fazem questão de ser vossos amigos também. Especialmente o pessoal da cultura de Grau. Exatamente, Continua a e contar era isso convosco que e eu, a era levar-vos. isso que eu ia dizer. E posso dizer que fiz muitos novos amigos, herança do Joel, não é? Grandes amigos que eu tenho hoje em dia, muito mais novos que eu, que eram grandes amigos do Joel e que me receberam, me acolheram e fizeram com que, enfim, todo o processo, mesmo de eu regressar à Ruda, fosse agradável e que me fizesse sentir bem voltar à minha terra. A Susana também, Exato. não é? Sim. Porque a Susana andou ali um bocado apagada com as circunstâncias todas. Sim, Hoje em sim. dia temos a Susana que tínhamos quando era miúda. Sim, é o que toda a gente diz. Eu não me lembro bem como é que Mais era a Susana. excêntrica, mais alegre. Eu não me lembro bem como é que era a Sim, Susana a dessa Raquel altura, normalmente, mas porque eu me lembro de vocês, a Raquel era mais... Reservada. Não, mas era mais dizer o que tinha para dizer. Sim. E não se calava a nada e era sim, rabugenta. continua, está igual. Eu gosto da Raquel da mesma, um beijinho para a Raquel. Mas Beijinho, Raquel. a Raquel dava montes de problemas quando eu fui treinador de basquetebol, porque eu tinha que lhe explicar tudo e porque é que ela ia fazer aquilo. Era uma chata do caraças. Tu sempre foste Ela uma pessoa mais obstinada, calma. determinada. Sim. Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa muito tímida. Sim, não é? tu eras muito tímida e eu agora é assim. Estava há muito tempo sem te ver, outro dia nas circunstâncias encontramos e eu disse, poças a Susana, aleluia Susana. Temos a Susana de volta, que a Susana ficou muito mais excêntrica. Não é demasiado, mas é como, A questão é como que gostamos de te ver assim. Depois de tudo isto que aconteceu e tudo isto que nós falámos, faz-nos também ter uma perspectiva diferente da forma como devemos encarar a vida. Sim. Então, E também é assim, ver o sucesso que o teu filho está a ter também é um grande orgulho para ti, é um grande descanso para orgulho. ti. Sim, sem dúvida. E faz-te sentir-te feliz. Sem dúvida. E faz-te esquecer, se calhar, não deixar de lembrar das coisas que passaram, mas encará-las de outra maneira. Aí acho que não, e que era o que eu ia dizer, se há coisa que eu aprendi, e eu transmito isso diariamente aos meus filhos. Eu tenho outro filho, tenho um Salvador, com 10 anos, orgulhoso atleta do CRDA, bom, a vida pode de facto ser curta e o que nós temos que fazer é aproveitar hoje, aqui e agora, viver este momento intensamente. Eu acho que o Joel sem saber que ia acontecer uma fatalidade destas, era idade, exemplo disso. O Joel era o exemplo da pessoa que vivia o momento certo na altura certa. Sem dúvida. E nunca deixou ninguém viver nada por ele. Ele viveu tudo aquilo que tinha direito. E na verdade, isso para mim foi uma inspiração de como eu devo viver agora. O Joel vivia intensamente a vida e sim. viveu tudo aquilo que merecia, Sim. que queria viver. Sim. Eu tenho total consciência... Do mal ao bem. Sim. Eu tenho total consciência que antes disso eu vivia com muita cautela, fazia muitos planos para o futuro, agora só trabalhar, porque daqui a não sei quanto Hoje tempo... em dia vives um dia de cada vez, Hoje em dia tento honrar de facto a forma de viver do Joel. Que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, mas intensamente. Exatamente. Um dia de cada vez, mas para viver tudo aquilo que nós temos que Se viver. nós não acordarmos vivos no outro dia, pelo menos este último foi bom. Tal e qual. É, não é? Sim, é isso. O Salvador é filho de outra relação, certo? O Salvador é filho de outra relação. Sim, e mantens essa relação? Eu não sei nada de ti. Portanto, quase em simultâneo com a morte do Joel, eu separo-me também e é por isso que eu decido voltar para a Ruda. Sim. E depois na Arruda? Arranjaste novamente outra pessoa? Não. Separas-te do filho do pai do Salvador. Sim. Não, eu pensei que o pai do Salvador tinha sido muito posterior. O pai do Salvador foi 2 anos depois do Cajó ter morrido, mais ou menos. Tivemos muito tempo juntos até vir o Salvador. Os meus filhos têm 11 anos de diferença. Eu sei. Mas sim, tivemos 16 anos juntos. E o Salvador é Tiago ou é de uma estrutura diferente? O Salvador é, obviamente, de uma estrutura completamente É diferente. aquele que parte a cabeça. Ele...
Não, quem partiu a cabeça foi o Tiago, enquanto criança. Nós hoje brincamos e eu e a Raquel e a minha mãe contamos ao Tiago muitas histórias de quando ele era pequenino. Não, o Salvador é um miúdo super tranquilo, não dá trabalho nenhum, nunca deu, desde que nasceu. O Tiago é que foi... Mas não é virado para a música, nem para o cinema, nem Não, para a ele arte. obviamente, agora quando foi confinamento, Covid, o irmão teve-lhe a dar aulas de piano e ele até gostava e tal, mas ele é desportista, gosta de futebol e jogar futebol e ele está feliz a passar o dia inteiro lá em cima no campo de futebol e pronto, é futebol e mais nada. E tu abriste outra atividade há pouco tempo, que Sim. eu também não sabia. E queres-me falar disso? Sim, portanto, quando eu tomo a decisão de vir para a Ruda, decido que já não quero fazer o que eu estava a fazer. E obviamente eu tive ali, o João morreu, não é? Vim para a Ruda, a separação, arrumar a cabeça, tive muito tempo totalmente desorientada, sem saber o que fazer, e a dada altura decidi voltar a estudar e seguir uma paixão que eu tinha, que é uma paixão antiga, uma paixão que vem da minha infância. Eu cresci e vivi com as plantas medicinais, era algo que fazia parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e decidi estudar e aprofundar. Eu, na altura, só ia fazê-lo para ocupar a cabeça, não é? Porque Tinhas que ocupar a cabeça de alguma tinha que fazer maneira, sim. alguma coisa, mas, entretanto, apercebi-me que, de facto, podia fazer desta minha paixão pelas plantas medicinais algum tipo de carreira, e daí surgiu também muito espontaneamente a ideia de abrir a Ruda, é uma ervanária, Sim. aqui no centro da Ruda dos Vinhos. Depois pagas a publicidade. Ai, não sabia que não podia Não, fazer podes, publicidade. claro que podes. Estava a brincar contigo. Que, no Podes e fundo, convém que tu digas. Sim, Para as pessoas irem lá. que no fundo é o culminar de... Eu às tantas penso e apercebo-me que é interessante, porque eu hoje posso dizer que ao fim de 40 e tal anos me sinto realizada pessoalmente e profissionalmente com a abertura da loja e da forma como tudo está a correr, e que é interessante ver todos os acontecimentos da vida que culminaram neste momento, não é? Sim. Ou seja, se nada tivesse acontecido como aconteceu, eu não Também não estaria estavas no estado hoje, no aqui sítio onde agora, estás, e onde estou, a fazer o que estás. Sim, e isso exatamente, tudo. exatamente. E não só eu, mas o meu Salvador também, porque o Salvador está a viver a infância que eu vivi quando era miúda. Sim. A viver a vida simples, tranquila em Arruda, a ir a pé para a escola, Sim, e coisas que continua-se- nós a morar em Lisboa não tínhamos e era impossível. Há muita gente que diz isso, que Sim. para quem tem miúdos, os miúdos aqui na Ruda têm uma vida muito É mais tranquila do que num espetacular. sítio maior. É espetacular. É uma simples ervanária ou vais fazendo alguns tratamentos também a partir de ervas, ou alguns conselhos para quem... Olha, por exemplo, para quem tem uma bola no olho como eu, o que é que eu devo fazer? O que tu fizeste há pouco tempo, foste ao hospital e muitíssimo bem. E levei uma injeção e vou ter que levar outra, se calhar, não é? Portanto, eu formei-me em fitoterapia, que é a ciência das... Explica lá a fitoterapia. A fitoterapia é a ciência que estuda os poderes e virtudes das plantas medicinais. É uma ciência. Sim. E o que eu faço basicamente na loja é... Chama-se medicina alternativa, está dentro das medicinas alternativas, certo? Ou nem Eu sequer- chamo-lhe medicina tradicional Sim. porque o conhecimento das plantas é muito mais antigo do que a medicina moderna, não é? Eu chamo-lhe medicina tradicional, que felizmente hoje em dia está a ser super validada pelos estudos científicos, e não há nenhuma planta que eu aconselho que não tenha uma validação científica. Diz-me lá aí uma, por curiosidade, uma planta que sirva... Olha, posso dar um exemplo simples, que é a erva arruda, Sim. não é? Que aqui é uma erva conhecida por nós na nossa terra, Sim, basicamente para espantar a inveja e o mal olhado, sim. e que na Idade Média era usada como uma planta abortiva, e hoje em dia os estudos científicos vêm de facto dizer que é uma planta super interessante para a saúde da mulher, de facto promove as contrações do útero, alivia as dores menstruais, regula a menstruação, quando temos menstruações escassas equilibra, quando menstruações abundantes exatamente a mesma coisa, portanto obviamente contraindicada quando estamos grávidas, porque é de facto abortiva, Sim. mas a nível medicinal é super interessante. Diz-me outra que eu fiquei curioso. Outra. São tantas que.
Uma das mas segundas mas mães. há pouco estavas a falar não sei se posso dizer, da Podes. hipertensão arterial. Sim. Também algo que existe aqui de alguma forma abundante, que é a folha da oliveira. Sim. E um chá da folha da oliveira baixa com muita eficácia a tensão arterial. Olha, acho que vou por aí. Acho que vou por aí, que é um dos problemas que eu tenho. Sim. Podemos te encontrar na Erva Arruda sempre de segunda a sábado. De segunda a sábado, sim. Estás lá só para vender ou dás conselhos também? Eu chego lá e digo, dói-me a garganta, olha, que eu ando a eu- cantar mal como é costume, o que é que eu devo tomar para cantar Sim, bem? sim. Eu, de facto, o que eu descobri, porque eu não... Mais ou menos. Portanto, eu descobri que eu gosto muito de estar a conversar com as pessoas, comunicar com as pessoas, ouvir as pessoas. E eu pensava que isso era algo que não existia em mim, porque... Durante muito tempo não foi assim, eu sei. Sim, exato. Mas também é verdade que nós em Armorão, a minha avó tinha lá o que era o supermercado da terra, não é? Que tinha frutas, legumes, roupas, sapatos, comida para os animais e enxofre para a horta e talho e não sei o quê. E nós no verão fazíamos lá a nossa parte do trabalho. E eu sempre achei que eu não tinha muito jeito para estar atrás Para do balcão e atendimento ao atender as público. pessoas e não sei o quê. E agora percebi que o que eu mais gosto de facto é conectar-me com as pessoas e comunicar com as pessoas. Portanto, E as pessoas não vão lá objetivamente buscar um tipo de plantas, vão lá também às vezes perguntar-te, olha, dói-me a garganta, o que é que sim, achas claro. que eu devo tomar? Exatamente, exatamente. Sim, e tu aconselhas para aí o chá de perpétuas roxas ou coisa assim? As perpétuas roxas é mais para a voz, para a É rouquidão. É isso mesmo. Sim. Eu já sou perito nisso. E em simultâneo também reuni uma equipa de terapeutas fora da minha área, a osteopatia, Que estou em colaboração naturopatia, massagem terapêutica, para poder Complementar o teu trabalho. complementar o meu trabalho, sim. Então isso acontece tudo na Erva Arruda, certo? Isso acontece tudo na Erva Arruda. Diz-me uma coisa que tu ainda não tivesses feito e que gostasses de fazer um dia. Isto é sempre aquela pergunta difícil. Se eu fizesse este programa na SIC, perguntava, diz-me o que é que dizem os teus olhos. Posso dizer-te, Assim sei não lá, digo. ir ao casamento dos meus filhos porque ainda não fui. Mas isso todos os pais ambicionam. Estava ali. Então, na sequência da forma como eu vivo a minha vida, que é viver agora, o momento aqui e agora, vejo que tenho neste momento uma vida absolutamente perfeita. Claramente tenho sonhos, coisas que quero Conta-me os teus concretizar, mas eu gosto muito de viver esta vida calma, tranquila, simples que eu construí aqui em Arruda. Sim, mas tens sonhos? Há um sonho que tu tenhas maior que os outros? Alguma coisa que dizes, eu não vou morrer sem fazer isto? Isso imensas, eu não vou morrer. Eu já não espero que tu me respondas, parece as coisas dar para o ar e dizer que... Sim. Já chega de desgraças. Obviamente, uma das minhas grandes paixões é viajar e conhecer o mundo. Já posso dizer que viajei bastante, mas existem muitos sítios que eu ainda quero picar no Pensei que era globo. ver o teu filho tocar no Altice Arena, uma coisa assim, num concerto Eu já da vi o meu Soul filho como tocar no orquestra. Centro Cultural de Belém, Pronto. portanto... e estava super nervosa, por isso prefiro não passar novamente por essas experiências. Então é assim, a tua ambição depois daquilo tudo que passaste é continuares a ter uma vida feliz, Sim, tranquila e calma. ver os meus filhos crescerem com saúde, tornarem-se... O Tiago já é um homem extraordinário, o Salvador... O Salvador espero há de que também ser, venha se a Deus quiser. Um homem E extraordinário. depois criares os seus netos também, não é? Sim, sim, sim. Olha, Susana, corra tudo bem. Espero que Obrigada. essas coisas se concretizem todas. Espero muito sucesso para a Erva Arruda. Obrigada. Fica aqui a publicidade. Fica ao lado do Café Creme, que é a publicidade Fácil, do Bruno também, é fácil. Perto da Câmara Municipal. Muito obrigado por teres Obrigada eu, vindo. Artur, muito Um grande obrigada. beijinho para ti, que a vida te corra bem. Muito obrigado. Obrigada eu.